Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal. Bom rapaziada, hoje a gente vai bater um papo falando de um acidente que aconteceu, de um incidente que aconteceu aí, não foi no Brasil, foi em outro lugar, mas que gerou muita repercussão no meu Instagram. Eu fiz uma breve pesquisa lá e eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre um pouco disso aí, tá? Antes de mais nada, corre aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal também, ativa o sininho pra você não perder outros vídeos como esse, de curiosidades, que eu venho mostrar coisas pra vocês aqui, tá? A gente vai falar ainda muito sobre coisas do tipo, então rola o vídeo aí pra vocês entenderem o que tá rolando e o que a gente vai falar hoje. Bom rapaziada, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta também, talvez eu possa responder isso num outro episódio, coloca aí o seu palpite, coloca aí o que você acha que aconteceu, enfim, eu vou responder algumas das perguntas que me mandaram no Instagram, mas às vezes a sua pergunta também é interessante e também é bom de responder, então coloca aqui pra mim que vai ser muito interessante de responder você. Bom, eu fiz uma enquete no meu Instagram que vocês perguntassem coisas a respeito disso aí e eu fiquei até um pouco assustado porque realmente a galera tá precisando de direcionamento para vocês entenderem um pouco mais sobre as coisas, porque teve muito comentário que dá muito nítido que a pessoa não faz ideia do que ela tá falando, tá? E então vamos começar. Esse helicóptero aí que aconteceu isso é um Bell 412, até o que eu consegui pesquisar, já é uma plataforma bem testada, ela vem variada lá do Rio e lá, né, do 212, virou 412 com 4 pás, e isso aí, se eu não me engano, aconteceu no Equador, isso aconteceu com a Receita do Equador, eles estavam fazendo uns treinamentos de força policial, de ataque e tudo mais, e foi assim que aconteceu isso. O que aconteceu aí, galera? Um diagnóstico rápido com a maioria dos pilotos que a gente bateu um papo, isso é muito comum acontecer, isso se chama anel de vórtex, tá? Basicamente, um helicóptero para se manter voando, quando você dá passo de pá, quando você puxa o coletivo, ele desloca ar de cima para baixo, certo? E você gera um fluxo de ar para baixo. Quando você desce muito rapidamente, você pega esse próprio fluxo de ar que está acelerado para baixo e ele te faz perder potência, porque você tem que vencer esse ar acelerado mais a sustentação do helicóptero, mais o peso dele para ele se manter voando. Então essa chegada rápida vertical, ela muitas vezes é traiçoeira, tá? Como aconteceu aí. Também existe a possibilidade de, como vocês viram aí nesse vídeo, esse helicóptero ele é bimotor, se eu não me engano. Existe a possibilidade dele ter perdido um dos motores e ter ficado sem potência, mas eu acredito mais no anel de vórtex, tá? E aí eu fiz uma breve pesquisa no meu Instagram, perguntando para vocês o que vocês achavam que tinha acontecido. E vejam só as perguntas que rolaram aí, vou colocar na tela para vocês verem. Então vamos lá. Muita gente perguntou por que essas cordas, por que foi jogada essas cordas? Bom, esse é um procedimento que eu aprendi lá no exército, que existe, é um procedimento que chama fast rope, que basicamente se jogam as cordas para que os policiais desçam rapidamente e façam a ação de ataque, a ação de assalto, seja lá como se fala isso, tá? Então basicamente foi para isso que foram jogadas as cordas, para que esses policiais descessem rapidamente. Não foi porque caiu coisa do helicóptero, não foi nada disso, tá? Foi porque tudo isso foi planejado para ser feito. Então vamos lá, mais uma pergunta. O Yuri comentou assim, ó: tive a impressão que estava em autorrotação. Isso poderia explicar a descida rápida? Bom, não estava em autorrotação. Quem comentou isso não foi uma pessoa só, foi mais de uma pessoa que comentou sobre autorrotação. Galera, autorrotação é uma coisa, não tem nada a ver com isso, tá? Autorrotação é um procedimento de emergência. E quando você está fazendo autorrotação, você está com passo de pá, com coletivo em quase zero. Não existe basicamente esse downwash de deslocamento de ar. Então não acontece esse tipo de coisa, tá? Pode até acontecer, mas de uma forma bem mais suave, porque você não tem passo de pá. Quando você está fazendo a autorrotação, basicamente isso se inverte. É o vento de baixo para cima que faz o rotor girar. Então você não está jogando fluxo de ar para baixo. Então você pode chegar e fazer o flare e nivelar numa boa, tá? É só quando você está aplicando passo de pá, que é o caso daí, porque ele está chegando aplicando passo de pá. Qual que seria o interessante para chegar a isso aí? Cara, seria chegar calçando um pouquinho mais de motor, um pouquinho mais tranquilo. Como eu comentei no Instagram, a própria Robinson tem um procedimento. Você não pode descer numa razão maior que 300 pés por minuto se você tiver numa velocidade menor que 30 nós. Ou seja, quase vertical, uma descida quase vertical. Por quê? Justamente para você não pegar esse fluxo, não pegar esse vórtex de ar e jogar para baixo.
Tem um vídeo na internet muito bom que explica isso aí. Vou colocar um trechinho deles aí só para vocês verem e entenderem. É uma aeronave antiga, Lama, não sei, é uma aeronave diferente, eu esqueci agora o nome dela. Mas ela tem pulverizadores, é um sistema para ser feito pulverização de helicóptero, tá? Então vocês vão ver que ele solta um fluxo de ar e esse fluxo de ar desenha exatamente esse movimento que o ar faz no rotor e para baixo. Então assiste esse vídeo aí que tá muito legal e muito explicativo, né? O Ring State, né? Assiste aí para você entender como é que é. Rapaziada, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, né, que o pessoal tava perguntando por que Robinson cai tanto, e eu fiz um vídeo, basicamente um VHD Responde, explicando e respondendo essas perguntas pra vocês. Vou deixar o linkzinho pra vocês aqui no canto superior direito, pra você clicar, também tem a ver com esse assunto, às vezes fica até mais fácil pra você assistir esse vídeo depois e também entender mais uma parada que também é outro mito que acontece, tá? Aí eu vi gente colocando aqui, ó, por exemplo, o GoPro Only colocou aqui, o CG do helicóptero deslocou quando foi jogada a corda, ela pesa muito. Não, galera, não tem nada a ver com isso. Tipo, passou longe, passou muito longe. Jamais a corda poderia ter mudado o CG, a não ser que tivesse um peso muito grande amarrado embaixo. Isso não tem nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Nada a ver. Teve gente que comentou aqui, não foi só o Rodolfo, teve uma outra pessoa que falou assim, ah, que deu a impressão de que o rotor... Estouraram as dinamite ali. Teve gente, não foi só o Rodolfo que comentou isso, tá? Teve outras pessoas que comentaram que deu a impressão de que o rotor de cauda parou de girar na hora. Cara, não foi nada disso, não tem nada a ver com pane de rotor de cauda isso que aconteceu, tá? Elimina essa hipótese dessa ocasião aqui, não tem nada a ver com rotor de cauda, então pode eliminar essa daí. O Ítalo perguntou aqui, assim como outras pessoas também perguntaram, deu PT na máquina? Não, não deu PT na máquina. Nesse caso, estragou os esquis, é possível reparar, não é fácil, tá? Porque vai ter que fazer uma inspeção razoavelmente grande na parte de transmissão para ver se não teve esforço estrutural demais, mas basicamente foi mais a parte de baixo, né, dos esquis. Eles são feitos para aguentar impactos verticais como esses daí que vocês viram na tela. Ó, o Vinícius colocou aqui, faz um vídeo no canal. Eu tô fazendo porque você e mais outras pessoas pediram, beleza? Outra pessoa que colocou um negócio aqui, não foi você só, colocaram outras pessoas também. O Carvalho Oficial colocou aqui, e se levar em consideração que essa aeronave militar é blindada, o que muda? Rapaziada, não existe aeronave blindada, não existe assim, pelo menos para esse tipo de coisa não tem. Talvez até tenha, mas num caso muito extremo assim, mas o que às vezes acontece é ter uma chapa de chumbo na parte de baixo. Não existe aeronave blindada igual carro e que pesa muito mais. Peso em helicóptero é muito complicado. Colocando às vezes uma câmera, um negócio, você já extrapola o peso que pode levar. Então assim, essa ideia de helicóptero blindado que vocês estão achando, que vem com vidro blindado, igual carro, isso não existe, tá galera? Não existe, esquece essa hipótese também. Não tem nada a ver com o peso da aeronave, se era blindado ou não que isso aconteceu. O Sandro Thiago também colocou aqui pra mim, ele não teve o colchão de ar? Bom, o colchão de ar é construído depois que você já está num momento em que você já está fazendo um pairado sobre o solo, tá? O colchão de ar se constitui nessa hora, porque o ar que você está jogando para baixo bate
bate no chão e retorna, e isso aí gera um colchão de ar. Chegando rapidamente assim, ele ainda estava muito longe do solo, ainda não existia colchão de ar para conseguir fazer isso, tá? Bom, o Paulo Renato perguntou aqui, o que o piloto poderia ter feito para evitar isso? Bom, nós que voamos civil, que a gente sempre preza pela aeronave, a gente não faz ataque, a gente não faz assalto, a gente não faz manobras como essas de polícia e exército e tudo mais, a gente sempre chega com muita cautela, a gente sempre chega com uma razão de descida baixa, uma velocidade bem controlada, bem calçada no coletivo, com bastante potência já aplicada, para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Porque se a gente chegar rápido, ainda mais se a aeronave tiver, quanto menos potência a aeronave tem, mais fácil é isso de acontecer, tá? Quanto mais peso a aeronave tem dentro, mais fácil isso de acontecer, no caso de passageiros, bagagens e tudo mais. Mais fácil de você ter pouca potência para segurar tudo isso. No caso do 44, como eu disse para vocês, é uma aeronave que ela já naturalmente já tem menos potência, então nesse caso pode acontecer sim, se você vier muito pesado, num dia que a pressão está muito baixa. Então o ideal é sempre vir muito calçadinho, muito tranquilo, numa razão de descida tranquila, com uma velocidade e um deslocamento à frente. Evitar essa chegada completamente vertical. Sempre que você tem deslocamento, a sustentação por deslocamento te ajuda muito a você ter mais potência para segurar em condições como essas. O Fabiano colocou aqui para mim, não dava para tentar compensar a queda brusca na altitude ou o piloto nem sentiu? O piloto já tá atuando lá, galera, ele tá dando um comando, ele tá dando potência e tudo, mas a aeronave simplesmente não para de descer. É uma condição muito difícil. Você consegue sair de uma situação dessa, como vocês viram no vídeo do Ring State, se você tiver altitude, porque daí você joga pro lado, sai daquele fluxo de ar, e pega um fluxo de ar novo, pega uma atmosfera mais calma, menos turbulenta. Você sai para trás ou pro lado, enfim, você consegue fazer algumas coisas, mas nesse caso ele estava muito próximo do chão, ali a coisa de 15 pés, 10 pés, então não dá tempo de fazer isso, fica muito rápido, você precisa de uma atitude muito rápida e você não tem margem de erro para sair, por isso é tão perigoso a chegada com muita velocidade, assim, muita amplitude, muita descida vertical, tá? Teve uma galera que ficou brincando aqui, né, que pelo menos rebaixou o helicóptero, né, teve cara que comentou aqui, #choraboy e tal, enfim, né, nessas coisas de carro, dessas brincadeiras, mas enfim, poderia ter machucado gente, aqueles oficiais que estavam ali dentro, vocês viram que alguns saíram até mancando, porque realmente o impacto machuca, dói, dá problema na coluna e tal, então pode parecer uma brincadeira, mas não é. Teve gente que comentou aqui, ó, o Whitney Watts colocou aqui, curva do homem morto. Rapaziada, a curva do homem morto não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. A curva do homem morto é um procedimento que você utiliza principalmente na hora de decolagem, para você não ter muita altitude com pouca velocidade e ao mesmo tempo também não ter muita velocidade muito próximo ao solo, porque em cada uma dessas condições você vai ter que ter uma reação muito rápida, ou às vezes, muitas vezes não dá tempo de ter essa reação para poder sair dessa condição, tá? Bom, rapaziada, respondendo a última pergunta aqui, um colega colocou aqui pra gente assim, ó: e se a aeronave fosse bipá, tem a pá mais larga, não planeia melhor? Cara, isso aqui não é uma exclusividade só de helicópteros com 4 pás ou 2 pás. Todos têm esse problema do anel de vórtex, tá? Um outro que fez uma pergunta parecida foi: e se fosse um R66, o que ia acontecer? Do mesmo jeito, galera, se você chegar com uma velocidade muito alta, uma razão de vertical muito alta, às vezes num lugar que tem uma altitude elevada ou com pouca potência, não importa se a aeronave é bipá, tripá, quadripá, 5 pá, 6 pá, sei lá o que é, isso vai acontecer, tá? Justamente pelo fluxo de ar que é jogado para baixo. Então isso não é uma exclusividade de um helicóptero com 4 pás, 2 pás e tal. Então só para responder vocês aí sobre isso também, tá? Se vocês querem que eu responda a mais quadros como esse de, sei lá, de acidentes que pode acontecer, tem uns que são muito complexos, não dá para explicar. Agora esse aqui tava um pouco mais simples, tem vídeo explicando na internet sobre esse fenômeno específico do Ring State, como vocês viram aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like antes de sair e também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder outros vídeos como esse que eu tô fazendo para vocês. E aproveitando, vou deixar aqui para você do lado um vídeo que eu falei sobre autorrotação na época do glorioso IBG, que a gente voava bastante, então eu vou deixar o linkzinho para você aqui do lado do vídeo de autorrotação, que a gente explicou tudo sobre autorrotação para você. Tamo junto, é nóis, emergência na veia, é nóis. Nossa, mano, não sei por que eu falei emergência na veia, eu tô ficando louco da cabeça mesmo, velho. Nada a ver.